5 anos nos Estados Unidos. Minha vida na América. 31 de julho de 2016. Este foi o dia que pisei nos Estados Unidos pela primeira vez e vivo desde então. Pra quem não me conhece, eu sou a Leila, do canal Leila Nuzella. Completei 5 anos de Estados Unidos ontem, dia 31 de julho de 2021. Eu sou originalmente de Suzano, cidade no extremo leste de São Paulo, né? Não sei se vocês conhecem. Atualmente eu vivo em Nova York, em Manhattan. E neste vídeo eu irei compartilhar um pouco da minha trajetória de vida aqui nos Estados Unidos. Meus erros, meus aprendizados, meus conselhos para quem pretende vir aqui para os Estados Unidos, né? Bom, gente, como eu vim parar aqui nos Estados Unidos? Não sei se vocês sabem da minha história, por que eu vim pra cá e tal, então eu vou contar um pouquinho da minha história, né, neste vídeo. Espero que vocês gostem. Bom, eu nasci e cresci em Suzano, extremo leste de São Paulo, do lado de Mogi das Cruzes. Eu sou descendente de japoneses. Eu nasci e cresci dentro da comunidade japonesa e eu aprendi a falar japonês antes de aprender a falar português. Eu frequentei escola japonesa, vivi na comunidade japonesa, né? Então eu era mais japonesa do que brasileiro, na verdade, né? Sempre foi o meu sonho viver no Japão. Viver no Japão sempre foi o meu maior sonho. E pois é, gente, pode parecer estranho, né? Porque tanta gente sonha, né, em viver nos Estados Unidos desde criança, mas no meu caso não foi o que aconteceu. O meu sonho sempre foi viver no Japão, morar no Japão, estudar no Japão, esse foi o meu sonho. Bom, gente, então, meu sonho sempre foi morar no Japão e aos 8 anos de idade eu consegui realizar esse sonho porque eu consegui uma bolsa de estudos para ir morar no Japão, estudar, né, e realizar meu grande sonho. E em abril de 2012, eu tinha 18 anos, né? E aí eu fui pro Japão e eu fiz curso de beleza no Japão. E apesar de eu saber a língua, né? Apesar de eu falar japonês, eu passei por bullying. Não bullying, né? Mas é um certo tipo de bullying, porque japoneses tendem muito a... não de não gostar, né? Mas assim, eu sou estrangeira pra eles, sabe? Então eu não sei, eu passei por várias dificuldades. Porém, eu aprendi muita coisa. Com 18 anos eu estava morando sozinha, num país que eu não conhecia ninguém, um país que eu não conhecia, assim, as coisas, né? Era tudo novo pra mim e eu não tinha amigos e tal, mas assim, isso me forçou a ter um senso de responsabilidade, a ter maturidade, me fez crescer muito como pessoa, sabe? Coisa que no Brasil, sua família tá lá, né? Você precisa de alguma coisa, você precisa de dinheiro, você precisa de qualquer coisa, sua família tá lá pra te ajudar, mas no Japão não foi bem assim. Tudo que eu precisava fazer, tudo que precisava correr atrás, né? Se eu não fizesse, quem que ia fazer, né? Então, essa vivência no Japão me ajudou muito a eu amadurecer, né, como pessoa, a crescer, sabe, me tornar uma pessoa mais adulta, né? E no Japão eu vivi desde os 18 até os 22 anos de idade, de 2012 até 2016. Bom, em 2016 eu tinha minha vida, meu trabalho, meus amigos, né? Eu tinha minhas coisas, levava uma vida normal em Tóquio. E aí, no entanto, eu estava namorando com o meu ex-marido, que é americano, né? E aí, em 2016, ele estava fazendo intercâmbio lá. Em 2016, ele tinha que voltar para os Estados Unidos. Ele queria que eu viesse conhecer os Estados Unidos e tal. E aí, eu tirei o visto. E aí, eu vim para os Estados Unidos dia 31 de julho de 2016. Eu lembro até hoje, né? E aí foi aí que surgiu a minha vinda para os Estados Unidos, né? Não foi uma coisa que eu sonhava desde criança, que eu planejava. Não foi bem assim, né? Foi mais no acaso, né? Eu nunca tinha essa vontade, nossa, eu quero conhecer os Estados Unidos, não. Assim, eu tinha vontade, mas não era uma coisa assim que eu sempre desejei, né? Então, bom, foi assim, né?
E eu cheguei no aeroporto de JFK, que é aqui em Nova York, né? Mas eu não fiquei aqui em Nova York, porque o meu ex-marido, ele é da Carolina do Sul. E ele tinha que terminar mais um ano, tinha que fazer mais um ano, né? Que ele tinha que terminar a faculdade lá na Carolina do Sul. E eu morei em Colômbia, Carolina do Sul, por um ano. E aí foi assim, gente. Eu vim para Carolina do Sul. E, assim, foi difícil. Foi difícil o começo, a adaptação, né? Minhas primeiras impressões e a minha adaptação aqui nos Estados Unidos. Bom, gente, morar em Tóquio por quase 5 anos, numa metrópole, né, numa cidade grande, né, é uma das maiores cidades do mundo, né, e depois me mudar para Colômbia, para Carolina do Sul, que é uma cidade bem de interior, bem pacata, né, foi um choque muito grande, porque eu não conhecia ninguém, não tinha muita, assim, opção, né, de coisas para fazer na cidade, que eu estava acostumada. E não conhecer ninguém também é uma coisa que faz você se sentir muito sozinha, né? Porque eu conhecia o meu ex-marido, mas ele também não tinha muitos amigos. Sabe, você tá lá, mas você não tem o que fazer, você não conhece ninguém, não tem trabalho. No começo foi bem difícil, sabe? E eu pensei em ir embora pro Japão várias vezes, eu não queria mais, sabe? Também a questão da língua, né? Eu me comunicava em inglês com o meu ex, porém não era uma coisa assim suficiente, né? Tipo, eu não falava fluente, né? E lá na Carolina do Sul, as pessoas falam com um sotaque muito forte, sabe? Um sotaque muito carregado. E pra quem não sabe inglês, assim, 100% fluente, até pra americano às vezes é difícil de entender o sotaque, né? Das pessoas do sul dos Estados Unidos, né? E eu me frustrei muito, porque eu era uma pessoa independente, e do nada eu tava numa cidade assim, pequena, que eu não tinha trabalho, que eu não conhecia ninguém. E tem a questão do carro também. Eu não sabia dirigir, quer dizer, eu não sei até hoje dirigir, né? E lá, se não tem carro, não tem como se locomover. Tem Uber, Lyft, essas coisas, mas também, né, aí tem que pagar, né, e tal. Fica dependendo da carona, né, de alguém, fica dependendo da carona do ex e não poder fazer o que eu quero na hora que eu quero, não poder comprar o que eu quero quando eu quero, não ter essa liberdade, né, era muito ruim pra mim. E no começo eu ficava muito frustrada, eu queria ir embora, não queria mais, chorei muito, sabe? Mas eu resolvi não desistir, né? E tanto que pra eu morar no Japão, eu tinha o meu visto, né? E porque eu fiquei aqui mais tempo do que a data do meu visto do Japão. O meu visto do Japão expirou, então eu não podia mais depois voltar pro Japão. E assim, foi frustrante, né? Mas assim, depois de um tempo tudo melhorou, sabe? E eu não vou dizer que as coisas caíram do céu, não, porque eu me esforcei, eu fui procurar trabalho, eu consegui o trabalho, né? Não foi alguém que bateu na minha porta e me ofereceu trabalho, não foi isso, sabe? E também não foi meu ex que me ajudou a conseguir nada, tá? Assim, eu fui atrás, né? E aí eu consegui o trabalho no restaurante brasileiro que tinha lá na cidade, né? O dono era brasileiro, tinha vários brasileiros, né, que trabalhavam no restaurante. E assim eu conheci várias pessoas que até hoje, né, são grandes amigos meus, que eu considero muito, né, porque eles me ajudaram muito nessa época, né. E aí que tudo melhorou, né, porque aí eu, né, aí depois disso, né, conheci as pessoas, e aí as pessoas apresentam outras pessoas, né. E assim eu comecei a gostar, né, de morar lá em Colômbia, né. Assim, tinha os problemas e tinha as coisas boas, né? Não tem nada assim, tipo, só tem coisa boa, só tem coisa ruim, né? Mas enfim, daí em 2016 eu casei, no final de 2016, né? Não teve festa, não teve nada, porém eu me casei, apliquei pro Green Card, né? E foi, né? E eu tava trabalhando e tal, ok, né? Tava levando minha vida. 2017 foi a mudança para Nova York. Bom, em julho de 2017 foi quando me mudei, né, da Carolina do Sul para Nova York. E por quê?
Porque o meu ex, ele aplicou, ele ia fazer doutorado, né? Ele aplicou para várias faculdades, mas ele foi aceito em Nova York. E assim, mas eu também influenciei isso porque eu queria morar em cidade grande, que eu gostava de morar em Colômbia, né, na Carolina do Sul, porém era muito limitado, né, oportunidade de trabalho e essas coisas, né, e eu acostumado com cidade grande, né, eu queria morar em cidade grande, e aí calhou que ele aplicou para as faculdades para fazer doutorado, ele foi aprovado em Nova York, e aí ok, mas foi decidido, ok, vambora, vamos mudar para Nova York, né, nós não conhecíamos ninguém em Nova York, ele ia fazer doutorado, mas eu não tinha trabalho certo, né, mas eu tinha um pouquinho de medo, né, de, sei lá, de começar do zero de novo, né, tipo, de novo começar do zero sem conhecer ninguém, sem não ter nada, sabe? Eu tinha um pouco de receio, mas assim, e eu vou falar que não foi fácil, sabe? Foi difícil, viu? Mais uma vez começar do zero, sabe? Tipo, eu fui pro Japão, comecei do zero, depois do Japão pra Carolina do Sul, comecei do zero, e depois da Carolina do Sul pra Nova York, começar do zero, sabe? Não foi fácil, porque, né, tem que correr atrás de tudo, sabe? Até acostumar e tal, né? Porém viemos, né, para Nova York. Mais uma vez começamos do zero. E assim, custo de vida bem mais alto, né, do que na Carolina do Sul. O que na Carolina do Sul, sei lá, o aluguel era, quanto que era? Acho que 800, 900 dólares, né? Aqui no Nova York não tem apartamento por esse preço. Aqui em Nova York, no mínimo assim, e ainda nem pra Manhattan, tá? Pra morar no Queens, no Brooklyn, sei lá, 1.700, 1.600, 1.700. Eu lembro até hoje, né? A gente chegou aqui em Nova York sem apartamento decidido. A gente ficou no Airbnb 2 semanas e nessas 2 semanas que tinha que achar um apartamento. E eu fiquei desesperada porque aqui eles são chatos, né? Pra você conseguir alugar um apartamento, né? Tem que comprovar renda, tem que comprovar, né, que tem trabalho, que tem renda. E não tinha nada disso, sabe? Aí eu procurei, não achava, ficava assim desesperada. E agora, tipo, a gente vai ficar sem casa, né? E aí, como é que vai ser e tal? Mas, graças a Deus, conseguimos achar um apartamento, que era no Queens, na parte de Rego Park. Eu tenho até vídeo no canal, né, mostrando o bairro e tal, né. Era uma parte assim bem pacata também, mas eram uns 40 minutos até Manhattan, né, tinha que pegar o metrô, certo? E não era ruim, né, porém era um pouco afastado de Manhattan e ok, né, ok, mas conseguimos o apartamento, né. Só que aí também a minha reserva financeira quase toda foi pro apartamento, porque tinha que pagar o depósito, né, 1 mês de aluguel, tinha que pagar 3 meses adiantado, enfim, né, e aí foi meio frustrante, né, mas assim, ok, conseguimos o apartamento, né, e aí tinha que agora arranjar um trabalho, né, E aí eu consegui trabalho facilmente, viu? Não foi assim difícil de conseguir trabalho. Só se você for muito fresco e você ficar escolhendo o trabalho, né? Aí é difícil, mas se você não é uma pessoa assim, né? Que topa tudo, que você vai atrás, né? Você vai conseguir trabalho aqui, porque tem muita oportunidade aqui em Nova York, né? Até mesmo agora, durante a pandemia, tem muito trabalho, sabe? E aí depois de algumas semanas eu já estava trabalhando, né? Eu trabalhei em restaurante japonês. Por quê? Porque eu sou japonesa, eu falo japonês e eu achei, deve ser fácil de eu conseguir, né, trabalhar em restaurante japonês, até porque tem muito restaurante japonês e eles devem de, sei lá, contratar quem entende a língua e tal, e foi isso mesmo, sabe? E aí eu consegui o trabalho, né? E assim, eu queria ganhar um valor de, né, queria ganhar um tanto assim que eu pudesse sustentar o meu ex, porque ele ganhava muito pouco, né, porque ele estava fazendo doutorado, né. Então, muito rapidamente eu estava trabalhando em um restaurante e logo consegui outro emprego, e daí eu estava trabalhando em 3 restaurantes. Eu trabalhava em um
restaurante na hora do almoço. E alguns dias da semana eu trabalhava nesse e alguns outros dias da semana eu trabalhava no outro. E de noite eu trabalhava fixo em um outro restaurante, ou seja, eu tinha 3 empregos. E, bom, era puxado, né? Porque eu começava de manhã, aí trabalhava o turno do almoço e depois eu ia direto pro outro restaurante da noite, né? E trabalhava o turno da noite, chegava em casa só de madrugada, né? E era assim, tipo, eu quase não ficava em casa, sabe? Eu tinha que, né? Eu chegava de madrugada e dormia, acordava, ia trabalhar. Era puxado, sabe? Teve dias que eu chegava, tipo, 2 da manhã, 3, quando dava algum problema, ficava até mais tarde, ou quando o metrô, né, tinha que fazer baldeação. Quando o metrô é 24 horas, mas de madrugada tem muito menos metrô, né? Então, tinha vezes que o metrô demorava muito pra passar. E a estação que eu morava na época não era expresso, né? Não parava o trem expresso. Às vezes eu pegava o metrô local, só que aí pulava a minha estação, aí eu tinha que pegar, voltar, né, pra outra estação, depois ir de novo. Nossa senhora, era horrível, 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 horrível. E tinha rato nas estações, sujo, maluco nos metrôs. Nossa, foi horrível, sabe? Sério, eu nem sei como eu conseguia, sabe? Porque eu trabalhava muito, me estressava, tinha que aprender muita coisa, porque eu não tinha muita experiência, tinha que aprender muita coisa. Garçom não é só ser garçom, tá? Tem muita coisa que tem que aprender. Principalmente se você trabalhar num estabelecimento caro, né? Tem várias regras, tem várias maneiras. Meu inglês não era perfeito, então eu trabalhava e ia aprimorando, aprendendo, né? E tinha também sempre os clientes chatos, né? Que vão fazer chacota, né? Não eram todos, né? Mas às vezes tinha os clientes chatos e tal. E assim, eu apanhei muito, aprendi muito, assim. E quem me vê hoje, sabe, muita gente nem imagina pelas coisas que eu passei, sabe? E não foi fácil, né? Tem gente que me vê e fala assim, nossa, essa Patricinha, essa Leila aí, muito não sei o que, sabe? Mas assim, foi difícil, tá? Até eu chegar onde eu estou, passei por muita coisa, sabe? Muita coisa que muita gente nem imagina que eu passei, né? Mas uma coisa que eu acredito, né, é que quem se esforça, quem passa por dificuldades, sempre aprende, né? Tem gente que passa por dificuldade, mas não aprende nada, né? Mas pra mim, eu levo assim, que se eu passo por alguma dificuldade, eu vou ter sempre, sabe, um aprendizado que eu vou usar pra mim, no meu futuro, sabe? Pra eu evoluir como pessoa, sabe? E eu acho que foi isso que aconteceu, né? E, bom, e desses 3 empregos, o que eu trabalhava de noite, né, na hora da janta, né, era um restaurante assim, mais chique, né, mais caro, né, e foi onde eu aprendi muita coisa, tive muitas oportunidades, mas também eu me esforcei muito, porque eu chegava antes de todo mundo, eu ficava até mais tarde, e eu fiz muita coisa lá, eles me deram oportunidade para eu aprender, para eu ter experiência, né. E a minha amiga, que ela é brasileira, né? Ela é brasileira japonesa igual eu, né? Que na verdade foi o conhecido do meu patrão, do meu ex-patrão lá da Carolina do Sul, que me apresentou ela, né? E ela é minha amiga até hoje, sabe? Ela me ensinou muita coisa, né? E aí eu consegui crescer profissionalmente nesse restaurante que eu trabalhava na hora da janta, né? E aí eu comecei a trabalhar na parte de gerenciamento, né, do restaurante também, e eu comecei a cuidar da parte do saquê, das bebidas, né, do restaurante, né? E eu aprendi muita coisa, mas eu também estudei muita coisa, eu fiz curso, eu tirei certificação de saquê, né, e eu fiz curso de sommelier de saquê, eu consegui o diploma de sommelier de saquê, certo? E assim, nada foi de graça, entendeu? Eu investi tempo e dinheiro, né? Nisso não foi fácil, sabe? E isso tudo enquanto eu trabalhava, né? E enfim, e aí eu consegui meu diploma, né, de sommelier de saquê, né? E isso foi muito bom pra mim.
Isso foi muito bom pra mim, foi muito bom pra minha carreira profissional, né? E assim, foi muito bom, sabe? Foi muito bom. Bom, gente, só que eu estava trabalhando muito, eu não tinha tempo, né? Eu quase não ficava em casa, né? E aí vem o ano de 2018. O ano de 2018 aconteceram várias coisas. No final do ano de 2018, né? Teve a separação. E assim, não tava dando certo mais, eu não tinha tempo, vários outros motivos também. E acabamos, eu e o meu ex nos separamos. E também foi a época que veio uma grande oportunidade de trabalho pra mim, né? E que é o trabalho que eu trabalho até hoje. Eu recebi uma oferta de trabalho para ser gerente no restaurante que estava prestes a abrir. Na verdade não abriu até hoje, né? Mas e eu acredito que, assim, todo o esforço, Deus sempre tá vendo o que a gente tá fazendo e volta de uma forma, assim, muito boa, positiva para as nossas vidas. E eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? E eu consegui esse trabalho, né? E mesmo eu não tenho tanta experiência, né? E eu tava muito pra baixo, né? Por causa da separação e tal, né? Foi um choque muito grande pra mim, mas eu resolvi aceitar essa proposta e aí eu comecei a trabalhar de gerente no restaurante novo, né? E foi assim, né? E nessa época eu tava muito triste, eu até pensei em desistir de morar nos Estados Unidos, de morar em outro país, sei lá, eu tava muito triste, mas eu resolvi ficar nos Estados Unidos, resolvi, né, tocar minha vida aqui nos Estados Unidos mesmo. 2019. Bom, de janeiro de 2019 foi quando eu pedi as contas do trabalho, né, anterior. E 2019 eu tive muito tempo livre, porque o restaurante ainda estava para abrir, né? E tinha muita coisa que eles ainda precisavam fazer, o chefe de cozinha, né, ia vir do Japão, ainda não tinham visto. Assim, não é que eu não trabalhava, eu trabalhava, mas eu tinha muita menos coisa pra fazer. E assim, de repente, eu que trabalhava, tipo, sabe, turno do almoço, turno da janta, quase não parava em casa, tinha muito tempo livre, né, em 2019. Eu podia fazer o que eu quisesse, podia, sei lá, sair, passear, ir em festas, qualquer coisa, sabe? Tinha muito tempo livre e isso foi bom pra mim também, porque até então eu morava em Nova York, não aproveitei nada quase, porque não tinha tempo, né? Enfim, em 2019 eu saí muito, eu fui pro Japão a trabalho e 2019 foi uma época assim que foi boa, né? Mas também que foi meio que fiz umas burrices, tipo, eu tinha ido, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Que eu fui na festa, que fui na balada e furtaram meu green card. E outra vez também que furtaram meu celular, né? E aí, pô, pra fazer a segunda via do green card foi 500 e poucos dólares, quase 600 dólares, eu acho. E foi também pro celular, pra comprar um celular novo, eu não tinha seguro, né? $1.000. Então, assim, dinheiro, infelizmente, tive, assim, como é que se fala? Eu tive prejuízos, né? Monetários, né? Mas o dinheiro a gente corre atrás, né? Enfim. E também foi um ano que eu conheci o meu atual namorado, o William, né? Foi em 2019. E foi muito bom isso pra mim. Porque era uma época que eu tava assim... Sei lá, eu tava, sabe? Tava ruim, tudo ruim. E eu conheci uma pessoa muito legal, uma pessoa que é parceira, uma pessoa, né? Que tinha mais a ver comigo, né? Brasileiro, carioca e tal. Eu sou paulista, né? Então tem essa coisa, né? Diferente mais. E foi muito bom pra mim, sabe? E aí... 2019 foi um ano muito bom pra mim, sabe? Eu tive tempo livre, eu conheci o William, foi muito bom o ano de 2019. E aí veio o ano de 2020. O ano de 2020 acho que ficou marcado pra todo mundo, né? Assim, pro mundo inteiro, porque foi o ano que veio a pandemia, certo? Teve lockdown, muito medo, muitas incertezas, ninguém sabia o que estava acontecendo. Até hoje, né? A gente não sabe ao certo o que está acontecendo. E assim, Nova York ficou muito perigoso, Nova York ficou deserto, quase ninguém nas ruas, muita gente foi embora, muitos turistas, né, tinha aqui em Nova York, quase nada de turista, daí pegávamos o metrô às vezes, deserto, Times Square
nossa, ninguém na Times Square, foi tenso, né? Muita gente ficou desempregada, teve lockdown, a gente tinha que ficar em casa. Assim, 2020 foi um ano parado, né? Que, assim, foi um ano em branco, né? Mas pra minha sorte, a empresa que eu trabalho não cortou o salário, não mandou embora. Então eu continuei ficando em casa, trabalhando de casa, mas não tinha muita coisa pra fazer também, né? Mas eu continuei recebendo, isso foi muito bom. Porque, assim, muita gente ficou desempregada, muita gente ficou sem trabalho, muita gente passou por dificuldades, mas graças a Deus eu não passei por essas coisas, entendeu? E eu continuei recebendo, foi tudo normal. Só essa coisa, né, de lockdown, de ter que ficar em casa, fazer quarentena e tal, que foi diferente, né? E assim, foi um ano que Nova York ficou assim, ó, tipo, sabe, muitos moradores de rua, muitos malucos que ficam atacando as pessoas, que ficam, sabe, umas coisas meio sujas, né? Mas a gente viu durante o começo da pandemia, né? Enfim, durante a pandemia a gente viu muito sem teto fazendo cocô na rua, fazendo xixi na rua, drogados, não chega a gente não chegou a ver a gente injetando droga na rua, mas assim, usando drogas e tal, né? E assim, foi um choque muito grande pra mim, porque Nova York não era assim e ficou assim, do nada, assim, não do nada, mas por causa da pandemia, né? E a gente começou a ver, sabe, muito mais baderna na rua, assim, teve um tiroteio, bala perdida bem na frente da nossa casa. Assim, ficou muito feio, né? E a parte que a gente tava morando, o East Harlem, né? Meio que periferia, assim, sabe? E tinha project, que são, tipo, condomínios não, como é que fala? Casas, assim, apartamentos pra quem de baixa renda, né? Pra quem é de baixa renda, tipo CDHU, né? Era bem em frente à nossa casa, então era complicado onde a gente morava, né? Mas enfim, e aí a gente ficou nessa, né? Eu, o William, assim, ficou nessa. Ué, será que a gente vai continuar morando em Nova York? Será que não é melhor a gente se mudar, ir pra Califórnia? Não sei, sabe? A gente tava bem desanimado, né? De morar em Nova York. Mas aí o ano de 2020, né? Acabou com muita incerteza, muito medo. E foi um ano assim, que acabou assim, né? Com muito medo, com muita incerteza, né? Decepções, mas acabou. 2021. Bom, 2021 é o ano, né, de agora, né, que começou ainda com muito medo, muitas incertezas, né, mas pouco a pouco, quando a gente percebeu, né, Nova York já estava começando, né, a voltar ao normal, né, muitos turistas começaram a vir para Nova York para vacinar, né, porque aqui em Nova York foi o epicentro, né, do coronavírus, mas também foi a cidade, assim, uma das cidades que mais botou, assim, investiu na vacina e tal, né, que fez campanha para todo mundo vacinar. E os turistas também, né, todo mundo pode vir aqui se vacinar com a maior facilidade, né, e muitos turistas começaram a vir para cá para se vacinar. E, né, essa cidade começou a se recuperar, né, e conforme a vacina foi, como é que se fala, o processo, assim, de vacinar as pessoas, né, foi não aumentando, né? Mas enfim, quanto mais pessoas foram se vacinando e tal, né? E aí os casos de coronavírus, as mortes por coronavírus foram diminuindo e tal. Aí a questão das restrições, né? Não pode abrir isso, não pode fazer isso, não sei o que, foi acabando, né? Hoje em dia, muita pouca gente usa máscara na rua, né? Não precisa mais usar máscara. Se você está vacinando, você não precisa mais usar máscara para entrar nas lojas e tal, né? Enfim, Nova York tá voltando ao normal, né? Muitos turistas, né? Muitas atrações, quase tudo tá de volta ao que era antes, né? E o restaurante que eu trabalho está quase abrindo. O planejamento é de abrir agora em agosto, né? E assim, finalmente, né, vai abrir. Aí eu vou voltar a ter uma vida mais corrida do que esses últimos 2 anos aí, né? E assim, na verdade eu já estou tendo uma vida mais corrida porque tem muita coisa para preparar para abrir o restaurante, sabe? E assim, bom, gente, essa é a minha história, né? A história desde 2016 até 2021, como é que foi a minha vida, como é que foi a minha trajetória, né? E assim, outra coisa que aconteceu em 2021 foi que eu me mudei, né?
E isso também é uma coisa que é uma realização, sabe? Que eu fico muito feliz de ter acontecido isso. É de ter me mudado pra Downtown, Manhattan, no Financial District, pro distrito financeiro daqui de Manhattan, né? Bom, onde a gente morava em East Harlem, também é em Manhattan, só que é lá em cima e é uma parte assim que não é tão boa, não é tão assim segura, né? E eu gostava de morar lá, porém tava ficando bem feio, sabe? Assim, não é todo Harlem que é perigoso e tal, mas a gente não tava gostando mais. E o apartamento também não era tão novo. E, enfim, eu não estava feliz de morar lá, sabe? Várias coisas ali no bairro ali que eu não gostava, muitos drogados, muita baderna, né? E aí nós nos mudamos agora em junho, no final de junho, né? De 2021, pro Financial District. E assim, desde que eu tinha me mudado para Nova York, eu tinha vontade de morar em Manhattan, assim. E quando nos mudamos para East Harlem, era Manhattan, era bom a localização, mas é diferente, sabe? Morar em Downtown ou aqui onde a gente mora é diferente, sabe? E é uma parte assim que é boa, que é tranquila, que é bonita, o apartamento é novo, sabe? E dá pra até fazer churrasco no rooftop, é muito legal, sabe? E é uma coisa assim que eu não achava que eu ia conseguir alcançar em tão pouco tempo morando aqui em Nova York. E eu consegui. E assim, o que eu quero dizer com isso tudo? O que eu aprendi? O que eu aconselho para quem está pensando em vir para os Estados Unidos, né? Primeiro é não desistir nunca e sempre persistir naquilo que você realmente deseja. Porque várias vezes eu pensei em desistir. Várias vezes eu pensei, não vai dar mais. Tá difícil. Não quero, vou desistir. Mas eu não desisti. Eu persisti, né? Mesmo que, assim, era difícil, que eu estava triste. Não, tem que persistir. Tem que ter perseverança, acreditar em Deus. E continuar fazendo aquilo que você acredita. Outra coisa. Você tem que se esforçar e pensar da seguinte maneira. Se esforça agora, que a recompensa vai vir depois. Porque Deus está vendo e Deus sabe de tudo, Ele sabe da hora certa. Então, você se esforçar nunca vai ser em vão, entendeu? Você se esforçar e você passar por dificuldade tem sempre um motivo. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algo assim difícil e você tem forças para continuar, se você consegue superar isso, isso vai ser um aprendizado grande para você mesmo e isso vai te servir no futuro, porque você vai aprender algo, você vai ter essa experiência e no futuro isso vai te ajudar muito. É isso que eu acredito. E assim, outra coisa que eu aprendo aqui nos Estados Unidos e assim que você tem que saber é que tempo é dinheiro. O que quer dizer com isso, tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro, que o seu tempo é precioso, o seu tempo vale dinheiro. E mesmo que você não esteja trabalhando, você tem que fazer o seu tempo valer a pena, entendeu? Você tem que pensar, tipo, o que eu vou fazer com o meu tempo? O que o meu tempo vai fazer, o que vai me dar de retorno? Tipo isso, sabe? Tipo, você tem que sempre pensar em fazer coisas que te agregam, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque o tempo passa rápido, se você ficar vendo a vida passar, isso só vai te prejudicar, sabe? Você tem que se planejar, você tem que ter metas, você tem que ter objetivos e você tem que executar, porque tempo é dinheiro. E aqui nos Estados Unidos, outra coisa, os Estados Unidos é a terra das oportunidades. Se você tem força de vontade, se você realmente quer, se você se esforça, você vai ser recompensado. E infelizmente no Brasil e em muitos outros países não é bem assim que funciona, né? Você fica lá, se esforça, você não vê resultado, você não vê nenhuma recompensa, mas aqui, na minha concepção, né, baseado na minha experiência, é diferente. Se você realmente se esforça, se você vai atrás, você tem recompensa, você consegue as coisas, assim como eu consegui as minhas coisas, qualquer pessoa pode conseguir, entendeu? Quantos brasileiros tem aqui que conseguiram vencer na vida, entendeu? E eu não sou ninguém, eu sou igual você, eu sou igual fulano, beltrano, entendeu? Então todo mundo pode conseguir, entendeu? E essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês, que o que os Estados Unidos me proporcionou, o que os Estados Unidos me ensinou, são essas coisas aí. Não desistir nunca, persistir, se esforçar, entendeu? E você vai conseguir.
entendeu? Essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês. E assim, 5 anos nos Estados Unidos parece pouco, mas também parece bastante, mas é o país que eu escolhi pra viver, né? Não sei, talvez mais pra frente eu escolha viver em outro lugar, mas assim, por enquanto é o país que eu escolhi pra viver e é um país maravilhoso, gente. Assim, tem seus defeitos, nenhum país é perfeito, tem seus defeitos também, mas num todo é um país que tem muita oportunidade, que acolhe os imigrantes, né? Até pode ter gente que fale o contrário, mas na minha opinião é um país feito de imigrantes, tá? Principalmente Nova York. Você vai pra qualquer lugar, sempre vai ter imigrante. Sempre vai ter imigrante. Entendeu? E, enfim, se você tem esse sonho de vir pros Estados Unidos, talvez um dia, não sei, né? Corre atrás, você vai conseguir, entendeu? E é isso, essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês, tá bom? E se você assistiu agora até o final, muito obrigada, tá? Um beijo pra você que assistiu até o final, ok? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E é isso, gente. Ficou longo o vídeo, mas eu queria fazer esse vídeo pra ficar marcado aqui, né? Pra comemorar esses 5 anos, tá bom, gente? E é isso, muito obrigada por assistir até o final. Beijos. É isso, gente. Tchau.